noite. Bem-vindos, pessoal, a mais uma live da HomeGIS Escola de Negócios. Eu sou o professor Jadilson Marsola. Hoje vamos conversar um pouco sobre cargos, gestão de cargos e salários. A HomeGIS Escola de Negócios é uma escola que atua nas modalidades online, ao vivo e em company, né? Temos cursos de qualidade com professores, mestres e doutores de universidades renomadas. Antes de dar início à nossa live, eu quero agradecer as pessoas, a todas as pessoas que se inscreveram no nosso site, www.homegis.com.br, as pessoas que estão agora ao vivo assistindo essa live conosco, aos e-mails que eu recebi, né? Nosso muito obrigado. Quero também agradecer a presença aí do nosso convidado, Rodolfo Figueiredo, um especialista em gestão de pessoas. Nelson, também muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E ao professor André Romano, que é o coordenador aí desse evento, o mentor intelectual aí que organizou todo esse evento aí para os nossos alunos e para os nossos públicos. Bem-vindos a todos aí. Vamos lá. Tá joia, Dinho. Muito obrigado, Jadilson. Muito obrigado, meu amigo Rodolfo. A gente tentou na semana passada e hoje conseguimos finalmente nos encontrar. Não é a primeira nem a segunda, acho que a gente vai fazer muitas conversas dessas e provocando, né, Rodolfo, num tema que eu absolutamente acho instigante, né, que a gente vai falar aí durante uns 45 minutos sobre essa questão da remuneração, do cargos e salários, dessa perspectiva dentro de gestão de pessoas, né? Então, eu te agradeço novamente, né? Me coloco aí sempre à disposição também para a gente fazer essa interação bacana, essa interação e contribuir com os seus projetos também. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Jadilson, boa noite, André. Agradecer imensamente o convite, né? Para mim é muito legal estar aqui falando disso, e além de agradecer, parabenizar vocês e a HomeGIS pela escolha do tema. Eu percebo que isso está sendo cada vez mais diferencial na organização, que quer falar de retenção, que quer trazer o melhor profissional, que quer ter aquela marca empregadora forte, né? Então, é extremamente importante a gente falar dessa gestão, como isso acontece, a estratégica envolvendo pessoas, processos e tecnologia, que é um pilar que a gente está defendendo muito forte e tendo resultados muito bons. Eu sou engenheiro, então já para deixar claro aqui, a gente alinhar as expectativas, eu sou engenheiro, sou especialista em desenvolvimento corporativo, tenho umas formações muito fortes nas áreas de pessoas, fui gerente de gestão de pessoas aí de uma empresa muito forte no Brasil. Sou cofundador da Pensar Escola de Inovação, cofundador junto com o Kleber, que eu estou vendo que ele está online aqui também, daí Processo Academy, onde a gente tem alguns projetos. A gente estava falando de um webinar agora, então eu já estou no segundo turno sobre gestão de risco. E qual que é o risco de você não ter uma gestão de cargos e salários bem feita e bem estruturada, considerando tudo isso? Então, galera, para quem está acompanhando a gente ao vivo, sejam bem-vindos. Estamos aqui ávidos para entregar o nosso conhecimento para vocês. E eu quero saber, você tem alguma dúvida sobre cargos e salário, pensando nessa estratégia? Já deixa no chat aí que o pessoal vai fazendo a curadoria disso. E o nosso objetivo é entregar o como fazer, Romano. É isso que interessa. Como ir para a prática, né? Porque o by the book, a gente já sabe, nós temos uma legislação muito forte, com a própria CLT, com a própria social, com todas essas demandas que já nos obrigam a fazer muitas coisas, né? E aí a gente acaba esquecendo do dia a dia, do arroz com feijão. Então já traga a sua dúvida e vamos nessa. Bate-bola, hein? Aqui é bate-bola. Vai ser um bate-papo muito legal. Nas minhas andanças aí, eu sempre costumo dizer que é um daqueles aspectos ocultos da gestão, né? Remuneração, cargos e salários. Você muitas vezes dá-se conta ou tenta tratar com questões corretivas, né, Rodolfo? Não é uma gestão, efetivamente, é mais uma correção. E aí, dentro desse contexto, né, como você classifica a importância de uma política salarial, primeiramente, uma coisa muito clara, né? E como você classifica a importância disso? Dá algum exemplo aí de situações em que você tenha perdido funcionário ou talvez atraído num outro sentido,
em situações que isso é relevante, isso pode fazer a total diferença, né, do sucesso, da retenção e da atração de bons recursos aí. Fundamental, e classificar de 0 a 10, olhando todas as esferas e todos os ecossistemas de gestão de pessoas, de RH, de DP e tudo mais, cargos e salários, a remuneração, ela é importante para reter o colaborador dentro da tua organização e para trazer pessoas. E você perde pessoas muito fácil, porque hoje existe um assédio muito grande. Galera, tem uma imensidão de vagas abertas que não são recolocadas, não são fechadas, porque não tem o perfil, o profissional não tem um perfil para encaixar. Então, tem um rouba-monte acontecendo dentro das empresas. Quando você não tem um cargo de salários, um plano de carreira estruturado e comunicado com transparência, você perde colaborador muito fácil, porque aquela pessoa não está enxergando onde ela pode chegar dentro da tua organização. Eu cheguei, André, e isso é um episódio que me marcou muito, eu cheguei a perder um cara por conta de R$100 no salário na carteira. E assim, nós temos uma política muito séria, né? Naquela época, eu estava à frente da RH, gestão de pessoas, uma política muito séria. Cara, eu vou embora, eu tive R$100 de aumento e tal. Beleza, tá bom, você vai aumentar R$100, pode ir, tá aqui, assina a demissão aí e vai embora, né? Também não vou te mandar embora, você tá pedindo a conta. Ele falou, não, eu peço a conta e o cara foi. Isso foi numa sexta-feira de manhã, né? E na sexta-feira, na hora do almoço, o cara bateu na empresa, aí me ligaram, fui entender o que estava acontecendo. Porque eu cheguei na empresa e aí foi a R$100 a mais, o salário é melhor, mas não tem convênio, não tem refeitório, os salários estão tudo atrasados, não tem EPI. Pelo amor de Deus, rasga minha carta de demissão. Pô, mas você falou que você ia ganhar mais, que onde já se viu aqui você está trabalhando pra caramba e está ganhando pouco. E aí? Aí a gente, né, enfim, acabamos usando o cara como exemplo para que isso se reverberasse dentro da empresa. É a comunicação. Então, o que eu percebi naquele momento? Cara, eu tenho uma baita política de benefício que eu não estava explorando, que eu não estava comunicando o valor daquilo, né? Então, o salário, ele tem um salário na carteira, mas ele tem os benefícios que a empresa oferece naquele momento. Então, essa estratégia de você deixar isso claro para o teu colaborador é muito mais legal do que você ter teu planinho mapeado, seguir a convenção coletiva de trabalho, que você tem um piso para seguir, que o teu sindicato te obriga e tudo mais, né? Então esse episódio me marcou, cara. E numa perspectiva ampla, então nós podemos dizer que é uma empresa que tinha os processos, as políticas e todo o redesenho, e faltava uma etapa final ali, que era comunicar e ter esse processo de comunicação claro, transparente ali com o colaborador, né? É a percepção do ganho do colaborador, é a percepção dele. É que é óbvio para a empresa, o cara não era, né? É óbvio, e tinha outros colaboradores também que eles não saíam da empresa por nada, porque eles sabiam disso. Se perceberam, né? E aí fazer o estudo de geração. Então, eu tenho uma geração ali que é um pouco mais velha de idade e tal, para não falar geração Y, X, Z, Baby Boomer, Millennium, essas coisas todas, né? A percepção desse cara é pular de galho em galho, porque ele quer ficar aumentando, ele não tem uma gestão financeira na casa dele, do ganho dele, está sempre endividado, cartão, e ele está brigando por qualquer sem conto. E ele não olha a estabilidade, ele não olha o crescimento que ele pode ter na curva do tempo, né? Aí a gente começou a fazer a lição de casa de mostrar, reforçar, na verdade, os benefícios que a empresa oferecia com uma estrutura de cargos e salários, remuneração, olhar para o mercado. E o mercado está instável. Não dá para você ficar sendo aventureiro e não vou perder o cara porque eu vou aumentar o salário dele. Então, paralelo a isso, eu não posso ficar na mão de um colaborador refém disso também. Eu tenho que ter gestão de conhecimento para poder esse cara sair, optar em sair, e é bom, porque se ele sair para um negócio melhor para ele, vai ser feliz. Eu quero que você vá ser feliz. Eu quero ficar com pessoas aqui engajadas dentro do propósito da companhia. E é isso que a gente precisa construir. Como que a gente constrói isso, Romano? Tendo a regra definida, transparência, cumprindo a legislação, pagando o piso da categoria, beleza, mas como que eu vou fazer com que esse cara cresça dentro da empresa? Né? Para ele ter mais qualidade, para ele ter mais presença, né? Então isso é tudo importante. Para ele ter iniciativa e engajamento. Você associa isso, podemos dizer que isso é um alinhamento entre expectativas da organização e do colaborador?
É um processo que deixa claro até onde eu vou, até onde você vai, porque há muito tempo atrás, eu sou de uma época assim ainda, não muito velho, mas eu sou de uma época assim, em que as pessoas atribuíam à empresa algum tipo de mau sucesso ou algo não bem sucedido na carreira. Por quê? Porque se entregava para a empresa aquele aspecto da vida das pessoas, que era a carreira. Hoje não, né? Hoje a gente ouve muito mais dizer no sentido de que a pessoa tem que se empoderar. Então, isso seria uma espécie, na tua percepção, Rodolfo, de um alinhamento entre expectativas da organização e do indivíduo? Seria uma forma bacana para ninguém se enganar? Perfeita colocação, André, isso faz sentido. Ó, lembrando, pessoal, para a gente não divagar muito e não perder, a gente está falando de gestão de cargos e salários e remuneração. E isso é importante a gente entender. Eu tenho o ROI, que é o retorno sobre o investimento, a gente sempre sabe disso. E eu tenho o ROI também, que está ligado à expectativa daquela pessoa com a empresa e à expectativa da empresa com aquela pessoa. Quando eu entro para trabalhar em uma corporação, a corporação é soberana. A regra da corporação é soberana, mas ela não pode faltar com respeito com o colaborador. As pessoas, Romano, elas são movidas a desafio. Então, se você quer manter um time engajado, dê desafio que ele possa entregar, que ele possa cumprir, que ele possa fazer e ter a percepção daquela evolução. Né? Sai daquela correria de fazer as coisas, chegou, entrou pedido, tem que fazer, a hora é essa, contrata, aí você sai anunciando no carro de som, contrata de qualquer jeito, não tem um processo mapeado, enfim, não tem a comunicação entre os setores, né? O processo de entrada e saída entre as áreas não está definido, e aí você perde essa questão, e aí aquilo que você entrou para fazer, você foi contratado para fazer uma coisa e está entregando outra que não tem nada a ver com aquilo que você achava que você iria fazer. Não tem um processo de onboard definido, né? Uma integração com aquele colaborador entre as áreas. E aí a percepção da remuneração daquele cara vai embora, porque ele não percebe o salário que ele está ganhando, ele percebe o esforço que ele está fazendo e não está vendo a evolução dele. E é surreal quando isso acontece, porque você não tem a conexão, né? E aí você não equilibra isso, não tem expectativas alinhadas, perde. Por qualquer R$100, R$50, o cara vai embora. Por qualquer cobrança mais forte que você faça nesse cara, você, mas você está me pagando para fazer isso? Isso não é o escopo do meu trabalho. E aí você não tem uma descrição de cargos e salário, você não tem uma descrição de função, e você não tem uma descrição de atividade, você não tem um POP, você não tem processo definido, pronto, ferrou, não tem a expectativa alinhada. Faz sentido, pessoal? Faz sentido para quem está aí ao vivo acompanhando a gente? Qual que é a opinião de vocês também sobre esse tema, né? Eu acho que o ser humano aí acaba tendo um tipo de expectativa e aí faz realmente muito sentido. E de um outro lado, você não acha que é um problema, pode ser um problema para organizações que estão acostumadas a funcionar de um jeito, partir para esse lado, que aí vai ter que levar para a meritocracia, né? A gente falou outro dia longamente sobre Jack Welch, né? Não é uma teoria fácil, você sabe que não é uma teoria simples, de o que? À medida que você reconhece, você também tem que identificar quem não está performando. Isso não é um desafio adicional para a empresa? Não é só implementar uma política, fazer uma tabela com as descrições, que é muito bom, é muito pertinente, faz todo sentido, mas do ponto de vista organizacional, daquela questão mais da cultura organizacional, para a gente dizer de uma maneira mais clara, não é um problema? Não começa dando errado já? Você não acha que isso tem uma boa chance de não acabar bem? André, e aí a gente tem que tomar cuidado com isso, cara, porque eu escuto um monte de verdade na tua fala, na tua pergunta, tudo isso faz sentido. E aí a gente falou do Jack Welch, né, que é o 70, o 10, 70, 20, né? E depois a gente pode até entrar no mérito dessa teoria. E aí eu vou falar agora do Peter Drucker. E a gente está falando muito sobre isso, né? A cultura como a estratégia no café da manhã. Esse livro é bom. Por quê, cara? Você não tem uma cultura por resultado. É uma cultura por resultado. É diferente. A cultura que existe hoje nas empresas é a cultura do fazedor, que sai fazendo, que não planeja, que não tem estratégia, que assume que é assim mesmo. Executa. Pronto, né? É o executor. Executa. Então, isso por si só já faz com que todo o esforço do RH, todo o esforço da diretoria, todo o esforço de qualquer setor vai por água abaixo, porque não está tendo essa comunicação.
Então, antes da gente falar do Jack Welch, vamos falar da cultura. Como que você está colocando a sua estratégia dentro da cultura para você colocar isso em prática? Cara, você fazer um mapeamento de cargos de salário hoje, são de função, desculpa quem está ouvindo, mas você vai lá na descrição do CBO, tá pronto. Você puxa o CBO do cargo, é a coisa mais fácil, você já fez. Mas como considerar isso na prática? Então, o cara que quer fazer isso, ele tem que estar na linha de frente, ele tem que sair da sala, ele tem que ir conhecer, saber como é que aquela atividade é executada, entender a cultura que acontece ali. Porque a diversidade é muito grande hoje, é muito forte. Então, para você trazer a cultura por resultado dentro da sua corporação, falando de cargos e salários, e aí meritocracia, a gente pode discutir mais sobre isso, pessoas, processos e tecnologia têm que andar junto dentro desses pilares. E aí você vai depois desdobrar a inovação, em aquele crescimento sustentável. Porque o difícil não é fazer essa construção, André. O difícil é você manter isso no dia a dia. Porque não é fácil você fazer com que isso aconteça, lidar com os conflitos, porque você vai dar aumento para um e o outro trabalha mais. É a percepção de um contra a percepção do outro. Você não tem uma regra clara, você não tem uma regra definida. Você não tem o líder preparado, porque o líder dá o aumento para o amiguinho dele, para o cara que é padrinho de casamento, o padrinho do filho, que joga bola, e o cara que está trabalhando não está sendo visto. Você implementa uma avaliação de desempenho, talvez 360, essa avaliação ela é fraudulenta, porque você atrela um bônus financeiro e ninguém quer perder, então todo mundo avalia bem, e você não está no chão de fábrica ali, falando do operacional, você não está avaliando, você não está acontecendo, é o que está acontecendo, você não olha teu indicador. Ó, eu engatei uma quinta aqui agora. Tá ótimo. Tá bom? Vocês estão acompanhando? Muito legal. Faz sentido? E isso é a prática, André, do dia a dia. Né? A galera fala como isso acontece, mas não vive. Então, eu percebo muito nos grupos de RH que eu faço parte e nas empresas que a gente atende, quando você conecta pessoas, processos e traz tecnologia e inovação, cara, o resultado começa a acontecer. Por quê? O ser humano tem que estar no centro de tudo. Não adianta você pegar um livro, eu até ia pegar aqui, mas nem vou mostrar. Tem diversos livros que falam a teoria, como é que tem que ser e tal, mas na prática, enfim, na prática a teoria é diferente, né? Na teoria a prática é diferente, e a gente tem que fazer com que a teoria seja igual à prática, né? E aí é que mora o segredo, cara. É uma grande dica, né, para a gente continuar. Não existe receita pronta. Você tem que construir o melhor para a tua empresa, o melhor para o teu ambiente, o melhor para a tua cultura. Ou seja, você pode adotar um modelo de cargos e salários, remuneração, qualquer que seja ele, desde que você tenha uma mudança anterior de cultura, né? Se você tem um monte de gente acostumado a fazer e medir com percepções, e muitas vezes a empresa que tem o dono tem as percepções, você precisa isentar o RH daquela percepção do dono, né? Rodolfo, está aí? Estou aqui, estou ouvindo. Parece que a minha imagem travou. Está me ouvindo aí? Deu uma bugadinha aí, mas tranquilo. E aí, esse papel da cultura me faz remeter a outra coisa. Nós não vamos desdobrar muito, porque esse assunto ele é muito multidisciplinar. A gente acaba, às vezes, até indo para outros caminhos. Realmente, você tem toda a razão, que são instigantes também. Mas vamos pensar e voltar na questão da racionalização da estrutura organizacional. O como ela tem que ser racionalizada e qual é o papel da alta administração na eficácia, eu diria, na eficiência desse plano, né? Para a gente conseguir fazer esse plano dar certo. Qual que é o papel da alta administração nas tuas experiências, nas tuas andanças aí, com relação a uma política de cargos e salários? É fundamental. Tá me ouvindo, André? A minha imagem está congelada aqui para mim, pessoal, mas eu tô perfeito. ouvindo. Então vai. Tá chique. O que acontece, né? A alta gestão, a alta administração, ela tem um papel fundamental de sustentar essa mudança. Uma coisa é você virar um jet ski 2 graus e outra coisa é você virar um transatlântico 2 graus, né? Então existe uma movimentação muito grande. Nesse ponto é importante você entender aonde você quer chegar. O que você quer que a tua empresa... André, agora você tá ouvindo? Tô ouvindo. Legal. Então, a grande sacada é você fazer isso acontecer e sustentar essa mudança. E o RH, ele precisa provocar isso na alta gestão.
Alguns diretores não estão atentos a isso porque não tem a vivência da área, não sabe como fazer e acha que isso é bonito, mas é bonito lá na empresa multinacional, na minha não serve. E, na verdade, não é assim. O papel do RH, do gestor de RH, é subir essa demanda e construir isso junto e ser um pilar fundamental para que isso aconteça. E aí você reconhece a demanda da tua empresa, você reconhece aonde você quer chegar e coloca a tua estratégia em jogo, né? Não mais aquela só o fazedor. Você tem um planejamento, você tem uma estrutura. E o decisor vai ser sempre o diretor. Todas as conquistas. Oi, Romano, eu acho que ele caiu. O Rodolfo deve ter caído a comunicação com ele lá. Bom, a gente está aqui nesse papo legal com o Rodolfo aqui, mas eu acredito que ele está com um probleminha de conexão. Vamos ver se ele restabelece. Com certeza daqui a pouco ele deve estar voltando, né? Ele vai tentar retornar à live. Algum problema técnico dele lá. Então tá bom. Mas a gente aguarda ele um pouquinho aí. De qualquer maneira, tá muito interessante o papo. Tem até as questões aí já colocadas. Eu vou dar até uma passada de olho aqui. Por exemplo, o Flávio coloca, né? Questão bem interessante aí, referente. Obrigado, Flavião. Questão bem interessante aí, referente ao desafio do RH como sendo fazer com que o proprietário, né, da empresa entenda a importância do capital humano. Muitas vezes é um negócio que fica oculto, né? Não fica efetivamente claro. Isso mesmo, Flávio. Eu acho que você tem experiência nesse sentido e sabe efetivamente dessa questão. Isso notadamente em empresas de menor porte, né? Ô, meu amigo, você está aí? Voltei. O que eu perdi? Não, entrei no celular aqui, cara. Eu estava repassando aqui algumas questões, aí tem alguma questão, ele não está aqui no retorno aqui do... agora ele apareceu aqui. Entrou? Tá bom. Tudo ok? Beleza. Tudo bom? Tá bom o som, né? Meu computador me derrubou, mas eu entrei pelo celular aqui. Vamos embora. Isso é normal. Okay. A gente tem uma questão aqui que o Flávio coloca, o Flávio Alves trabalhou comigo aí, um parceiro, que o RH tem um desafio de fazer o proprietário, né, de uma empresa, isso notadamente em empresa de menor porte, é claro que a gente percebe que acontece, em perceber aí a importância do capital humano, né, porque isso é oculto, está dentro do iceberg, né? Ou seja, é uma coisa que pode levar a empresa para a ruína, né? Então, a metáfora do iceberg, ela vale muito para isso, porque você vai desmotivando o cara, como que é? O cara vai destruir o seu negócio, o cara ele vai fazer o seu negócio não dar certo, né? O que você pensa em torno disso? Flávio tem razão nessa abordagem dele? Ele tem razão, e aí o teu negócio não vai crescer, né? Você vai querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. E aí o Einstein disse, né? Loucura é você querer resultado diferente fazendo a mesma coisa, não vai ter. Né? Parafraseando aí os grandes mentores, né? Que a gente escuta falar e segue, que tem sentido, tem fundamento. O RH tem um papel de convencimento da diretoria para que isso aconteça. Como que acontece? Como que o RH faz isso? Cara, tem que ter informação na mão, tem que ter dados na mão, tem que ter indicadores, tem que ter a eficiência da fábrica na mão, porque quando você tem eficiência na fábrica e mostra que se você colocar uma política de cargos e salários com mais efetividade, vai aumentar o presenteísmo do teu colaborador, e aí o pessoal está acostumado a falar em absenteísmo, né? Sim. Aí a gente fala de presenteísmo. Então, uma política de cargos e salários bem definida e comunicada, você deixa o teu colaborador presente para o que ele tem que fazer. E automaticamente aumenta a produtividade, aumenta a qualidade, diminui o retrabalho, diminui a perca dentro do processo, diminui o conflito, porque está todo mundo olhando para a mesma direção. É cultura por resultado, né? E aí tem que ser resultado na veia, não dá para negligenciar isso. Só que a forma de fazer é essa. E o RH, enquanto RH, tem que escrever o plano, tem que desenhar, tem que pegar os indicadores, fazer o ROI do projeto que ele quer implementar, porque ele tem que olhar para a folha, quanto custa a folha dele, qual que é a proporção do faturamento versus folha, o que ele vai aumentar fazendo uma proposta de cargos e salários aí mais agressiva, e como ele pode apoiar para que esse faturamento, aí, esse incremento na folha, volte em retorno, mesmo que seja com diminuição do custo de retrabalho dentro da organização. E aí ele submete isso para a diretoria. Cara, o que o diretor vê de uma organização, André? Olha número. Exatamente. Quando você mostra o número para ele,
Ah, mas o cara vê pessoas como número. Meu, nenhum diretor de empresa vê pessoa como número. Ele vê número, ele trata pessoa como pessoa, só que o cara está no resultado. Eu passei uma fase, cara, onde nós tivemos uma demissão na última crise, né, sem ser essa que a gente está vivendo, 2.000 pessoas, né, para manter um emprego de 3. E aí depois a empresa cresceu de novo, mais 3. Né? Então você tem que tomar ação para sobreviver, não tem dessa. O RH ele tem que ser, falando pela minha experiência, tá? E sem querer falar que está certo ou que está errado, mas menos afetivo, mais efetivo na entrega do resultado. Olhar pessoas, sim, como um número, olhar pessoas como um recurso humano que dá resultado, que tem que ser ouvido, que tem que ser respeitado, que tem que crescer. Porque o cara está na tua organização, ele está na casa dele, ele tem problema, ele está passando por alguma demanda. E a empresa tem que ser o apoio para que ele construa uma vida plena. Esse cara dificilmente ele vai te abandonar por qualquer R$ 100 ou por qualquer R$ 500, porque ele sabe que ele não vai precisar se aventurar, ele tem segurança. Aí a gente fala de Maslow, né, que é o primeiro pilar ali, né, da pirâmide, né? Enfim. A questão toda se coloca em torno inclusive eu tive um diretor que ele falava nesses termos, isso que eu acabou de falar, que muitas vezes é necessário um pouco mais de pragmatismo e menos paternalismo. É claro que em alguns momentos você precisa ter bom senso, ter humanidade também, mas o pragmatismo é necessário. E aí uma questão que o Cláudio coloca, Cláudio, abraço aí, obrigado pela questão, é referente a clima, né? Então, vamos avaliar o clima e aí dá para perceber, naquela questão anterior que a gente estava falando, em alinhamento de expectativa entre organização e indivíduo, o clima é uma componente, mas é temporário, né, Rodolfo? É uma componente que pode mostrar se isso está alinhado, mas não seria a cultura, e aí se for a cultura, como avaliar a cultura? Clima ou cultura? O que eu posso avaliar para saber o que uma estrutura salarial aí vai trazer de eficácia, eficiência num resultado melhor, ou não, só vai trazer ruído. E aproveito para emendar a questão da Carolina. Ela fala assim, se uma política salarial talvez vai poder trazer mais problema ou insatisfação do que efetivamente uma solução. O que você pensa sobre essas questões? Clima, cultura e como saber quando é o momento de pôr uma política salarial, implementar uma política de cargos e salários, ou talvez não, amadurecer outros campos da empresa? Perfeitas perguntas e, caraca, que perguntas, hein, meu? Nossa, tá gravando, porque isso aqui vai ter verdade, Rodolfo, na verdade tem um monte de perguntas ali no chat, né? Queria informar depois que a gente vai estar respondendo. Se tem um tempo aí, se passar, depois a gente responde, né? Não, lindo. Então, se não der para responder todas ao vivo, a gente faz, se for o caso, faz um vídeo respondendo ou faz um texto respondendo, mas não vai ficar ninguém sem resposta. E eu me comprometo aqui com vocês a esgotar tudo, né? Talvez, caso não dê tempo aqui. Bom, Carolina, esquece essa de satisfação, tá? Uma política de cargo e salário, você não vai agradar todo mundo. Você tem que fazer uma política com estratégia organizacional, respeitando a tua empresa, respeitando as pessoas. Olhando o teu mercado, fazendo um benchmark com as outras empresas, uma pesquisa com o mercado, tem que ter inteligência para fazer isso. Aquela pessoa que for contemplada com um aumento de tabela aí pela nova nomenclatura de cargo e salário, esse cara vai ficar feliz. Aquele cara que não foi contemplado, ele não vai gostar, ele vai criticar. Né? Então, você precisa ter o apoio e o aval da diretoria para saber que isso vai acontecer e já puxar ações de contingência para esse risco, que é o que a gente acabou de falar dentro do webinar agora que a gente estava lá na Processo Academy, né? Que é isso, você tem que assumir o risco e contingenciar isso. Ações do RH, desenvolvimento, treinamento, capacitação, clareza na comunicação, deixar muito claro quais são os critérios desse plano, dessa gestão de cargo e salário, você vai diminuir isso. Mas, no final das contas, o colaborador ele nunca vai estar feliz, ele vai sempre achar uma forma para reclamar, e aí a empresa vai ser sempre motivo disso. Né? Eu costumo dizer que, geralmente em casa, eu não mando, minha esposa que manda. A gente combina o jogo, mas é ela que manda. Na empresa, eu também não mando. Geralmente, quem manda é o dono ou o líder. Então, eu tenho que reclamar de alguém. Na empresa, eu reclamo da minha esposa. Na minha casa, eu reclamo da empresa.
E aí fica nessa história. E eu fico no papel de zona de conforto, triângulo alfa. Vítima, vilão e herói. Né? Eu fico louco para ver um problema para eu resolver, mas quando tem uma oportunidade eu reclamo, mas quando tem uma oportunidade de botar gasolina, eu boto gasolina no fogo. Então, isso você tem que ter ações de contingência e é uma estratégia, não é só o cargo de salários por si, é toda a estratégia de gestão de pessoas da empresa. E isso tem que estar na mesa da diretoria para discutir, senão não rola. A segunda pergunta, que é a primeira, né, Romano? Clima ou cultura? Cara, o clima, por exemplo, né? Nós estamos em lockdown. O clima ferrou, já era, você não tem clima. Então, o clima ele vai ser sempre volátil. O que não pode ser volátil é a cultura, e a cultura por resultado. Você vai ter que encontrar uma forma, vai ter que, é essa expressão, de uma forma de vai ter que encontrar uma forma de como equilibrar a tua cultura e começar a fazer a gestão de mudança desse processo, para que você tenha as pessoas sempre engajadas. Tome cuidado com o burnout, que aí tem um outro assunto para a gente falar também dentro de pessoas com estresse. A comunicação resolve muito isso, Romano, técnicas e ferramentas de compliance, né? Que aí é outra seara também que a gente pode falar. Quando você coloca compliance na tua gestão de cargos e salários, cara, e faz a comunicação e segue realmente a regra, você não tem problema. Porque você vai mostrar para o colaborador, e aí é outro assunto que você estava falando antes de eu cair, ele tem que estar empoderado para buscar o próximo cargo dele, ou a próxima faixa salarial. Não pode estar amarrada só à produtividade. Ele tem que ter hora de estudo, ele tem que aprender novas soft skills, novas hard skills, que é competência comportamental e competência técnica. Eu tenho que ter mapeado dentro do meu RH quais são esses cargos, ABC, júnior, sênior, pleno, né? Como que é essa estrutura para que eu comunique e gere a oportunidade daquele camaradinha se desenvolver e deixar na mão dele a responsabilidade pelo próximo aumento dele, pelo próximo passo. E também é comum você fazer, por exemplo, eu tenho 3 vagas para sênior, 5 vagas para pleno e 10 vagas para júnior. Eu só vou abrir vaga nessas condições e você vai ter que brigar para vaga. Mas gera conflito, um vai querer puxar o tapete do outro. Cara, você vai ter que equilibrar essa competição dentro da tua organização. Então, existe estratégia para fazer isso também. Não dá para você ficar naquela assim, paz e amor, não pode ter briga, não pode ter competição, um vai querer puxar o tapete do outro. Cultura de colaboração, mundo ágil e colaborativo. Essas são as bandeiras que a gente defende também dentro do trabalho que a gente entrega. Tem que ter o foco no resultado. Faz sentido? Respondi, André? Faz muito sentido. Realmente, essa questão ela é central e eu acredito, eu trago aquela metáfora simples que eu escuto desde quando eu tinha 8 anos de idade, que não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos, né? Ela esclarece, você vai doer, né? Vai ter que ser algumas coisas no amor, mas a maior parte delas, num processo desse, vai ser realmente a forceps, vai ser pela dor. E aí o Cláudio, ele está hoje a fim de perguntar aqui, né? Então, o que ele coloca, né? Ele coloca, inclusive o Kleber, obrigado, Kleber, coloca alguma questão aqui também para a gente explorar. O Cláudio, ele indica que a comunicação é importante, nós já falamos um pouquinho disso, às vezes as empresas, o que falta é comunicar e deixar isso muito alinhado, e na sequência, né? O capital social dos colaboradores. Como você vê isso? Faz sentido que seja algo aproveitável ou aproveitado pela empresa? A empresa pode fazer aquela questão do endomarketing, né? Lá internamente, você ter um processo, e isso é valoroso hoje em mundo virtual, o funcionário pode ser um ponto de apoio para estratégias, pode ser um aspecto... Eu estava vendo esses dias a Havaianas, o CEO da Havaianas dando uma entrevista, e tinha mais de 3 mil negros falando, curtindo, o cara é super, super querido, e aí eu percebo o engajamento de famílias, inclusive, ali. Isso é algo que as empresas têm feito? O que você tem percebido em torno disso? Vale a pena? Esse é um caminho? Sem dúvida, vale a pena. Obrigado pela contribuição, viu? Porque capital social, a gente não escuta muito falar sobre isso, né? Tem algumas práticas veladas que acabam levando e engajando, aumentando isso, mas não é com a intenção de promover o capital social. Assim como o capital intelectual, o capital, enfim, a gente pode falar de diversas coisas.
mas você precisa envolver e mostrar que a sua empresa ela é sustentável, tem sustentabilidade, você se importa com a família do cara, você promove ações para desenvolver também o filho do cara, né, a esposa do cara, com ações, por exemplo, o que a gente fez muito aqui. Vamos ensinar as famílias a fazer artesanato para ter uma segunda fonte de renda. E aí você traz a família para dentro da empresa, aumenta o capital social da empresa. Tudo é voltado, André, e precisa ser para o ser humano. No final das contas, CNPJ é CPF, né? Isso aí é mais batido que tudo, né? Você tem que olhar para isso, fazer o seu endomarketing, mas com consciência. Eu estou cansado de ver frases bonitas nas paredes, com missão, visão e valores, que não funcionam. Então, a principal medida, André, é você fazer aquilo que você está falando que você faz, né? E aí você vai ter cultura. Aí não tem essa, não interessa o clima, se tiver sol, se tiver chovendo, se tiver pandemia, se tiver de dia, se tiver de noite, lockdown ou não. Você vai ter um clima de engajamento, porque você fala aquilo que você escreve, né? Aquilo que está na parede, você faz também. Então, esse é o grande ponto, cara. O capital social é importante. Eu vejo poucas empresas explorando isso. Tem a questão do valor da marca, tá? A empresa explora a marca, só que é a marca para o mercado. Você vê aquela marca e fala, caramba, olha só. Aí você vai conversar com um cara que trabalha lá, você escuta algumas coisas que, meu, caceta, isso é verdade? Não acredito que essa empresa faz isso, tem essa prática. Não, é verdade. Não tem uma conexão. Então, você tem uma comunicação para o mercado e você esquece de fazer a comunicação interna. E aí você deixa dinheiro na mesa porque as pessoas não estão vendo isso. Inclusive, quando você fala em aspecto social, ou dimensão social, ou capital social, você, hoje em dia, e cita sustentabilidade, é muito fácil, é muito comum se confundir a sustentabilidade com a dimensão ambiental, que é a primeira, né? Que é a primeira dimensão que surge lá já nos anos 70, e na verdade, muita empresa, desde lá, se veste de verde, né? Existe até no marketing se lava de verde, né? Greenwashing, já viu essa expressão? A empresa, ela se finge, né? E isso acho que fica pior. Eu acho que fica pior porque muitas vezes ela quando é desmascarada, fica uma situação que era a minha próxima questão que eu ia colocar, a questão da vantagem competitiva, né? Porque tá tudo em linha com o que nós vamos falar aqui. Fazer exigência legal talvez não seja ponto para atender a vantagem competitiva, né? Então, você pegar uma tabela e pagar o piso, você falou outro disso para mim, piso, não olha para isso. Isso aí é obrigação legal. Mas criar uma dinâmica legal, de remuneração variável, sobretudo, hoje em dia as empresas optam por variável, por quê? Para estar vinculada a resultado, efetivamente, mas como chegar na vantagem competitiva de fato, né? E aí sair dessa questão da exigência legal, na questão de uma política salarial. Bom, eu vou falar da vantagem competitiva. Quando você tem um colaborador engajado, você tem vantagem competitiva. Porque se você precisar entregar em menos tempo, a tua equipe vai fazer para você entregar em menos tempo. Se você precisar de melhorar a tua margem do teu produto e você levar essa demanda para a equipe, galera, fechamos esse projeto aqui, mas a margem está menor. O que a gente pode fazer para equilibrar a margem? Você vai ter uma vantagem competitiva porque o teu colaborador está engajado. O salário deixa de ser uma preocupação dele e passa a ser conforto para ele. E aí ele começa a colocar a energia dele para dar resultado para a empresa. Então, a vantagem competitiva, ela vem de diversas formas. Não adianta você falar que você tem ISO 9001, não adianta você falar que você tem OSAS, não adianta você falar que você tem qualquer coisa do tipo para estar na parede. Mas na hora do vamos ver, cara, você perde, porque você não está entregando realmente aquilo. E eu já tive experiências, André, de estar visitando uma empresa, enfim, não vamos citar o nome, em uma auditoria, e sabe aquela história? Vai ter uma auditoria de um cliente externo, e aí se maqueia tudo, se veste e tal, né? Isso aconteceu em um frigorífico. Cara, foi lindo, o cara passou lá, tava todo mundo trajado, né? Bonitinho, só que aquilo não era o que acontecia no dia a dia. O cara que fez a auditoria foi almoçar, na hora que ele foi voltar do almoço, ele passou pelo setor que ele já tinha auditado. O que aconteceu?
Não tinha nada daquilo que ele... todo mundo relaxado. Percebe? Aí como que você vai ter vantagem competitiva? Porque você não está entregando. Cara, aquele dia foi um samba, né, maluco, né? Porque sobrou para todo mundo e não sobrou para ninguém, porque perdeu a conta. Até você reverter essa situação, um abraço, porque não tem a cultura estabelecida, não tem as pessoas engajadas, não tem o processo mapeado, não tem as regras claras. Isso é muito legal. E é um ponto, né? Enfim, cara, é fundamental. Outra coisa importante que nós temos a oportunidade de fazer agora, que eu acho que vale a pena comentar, tem uma flexibilização para a contratação de terceiros hoje, né, PJ. Então, você quer ter uma vantagem competitiva, o que você pode contratar de terceiro para o caso de um pedido, você contratar esse parceiro rápido para fazer essa entrega para você entregar no prazo, sem onerar a tua folha, sem pagar mais imposto. E você trazer o pedido para dentro. Cara, isso é inteligência de mercado, isso aqui é RH trabalhando, é estratégia de carga e salário e contratação. Então, esses regimes facilitam. E eu vejo um movimento do empresário, né, querer terceirizar a empresa inteira. Só que ele fica exposto quando ele faz isso, porque ele perde o controle do negócio, né? Na minha opinião, tá bom? Não quer dizer que isso é uma verdade, tá? Ô, Rodolfo, mas não, veja bem, tem que relativizar essa redução de custo, né? Porque, veja, você tem que gastar com gestão desse terceiro também, né? Esse PJ, ele vai precisar que você tenha uma gestão para o cara não contratar de qualquer jeito, né? Imagina. E você transfere o problema, você transfere o problema. É por isso que tem que ter estratégia, tem que ser cargos, tem que ser funções, tem que ser atividades, tem que ser entregas. Não a empresa inteira, né? É muito louco isso, muito legal. E aí, eu gosto um pouquinho. Eu sei disso, já percebi já algumas vezes. Qual que é a melhor estratégia para comunicar essa política? A Isabela coloca aqui essa questão. A comunicação deve ser feita no momento da contratação, no momento seguinte, em que o indivíduo já está lá ambientado, você traz ele, explica para ele, ó, você está aqui, você vai lá. Porque você tem um problema também, né? Você cria uma expectativa. O Rodolfo ganha 10. Aí imagina, você mostra para o Rodolfo que ele pode ganhar 15. Aí o Rodolfo já se alvoroça. Como fazer isso? Qual que é a melhor estratégia para comunicar, para não criar de um lado, para não criar um marasmo de um lado e do outro lado não criar uma falsa ou uma elevada expectativa? Você tem que ter a tua estratégia definida. É estratégia definida, aprovada, validada e saber os riscos dessa estratégia. O que é os riscos? Primeiro, eu não estou falando da comunicação ainda, estou falando da tua estratégia de cargos e salários, plano de carreira, PLR, enfim, como você quiser chamar. Para você entender os cenários do mercado. Diretor, esse é o plano. Se acontecer isso, se a gente perder muito pedido, perder share, crise, o que eu faço? Congelo? Como eu vou comunicar? Se a gente começar dessa forma, qual que é o critério para eu manter a minha política? O critério é que a gente tenha a folha a 10% do faturamento, 9%, 11%, sei lá, você vai achar o teu ponto ali de ideal, né? Quando você faz esse mapeamento prévio, você define a forma que você vai comunicar, porque não precisa se preocupar também, porque a Rádio Peão, né, falando português claro, ela vai se encarregar de fazer essa comunicação para você. Porque se você, na tua integração, no teu processo de onboard, não falar a verdade, ou fantasiar, o cara, a hora que ele entrar no setor, se você não tiver uma equipe engajada realmente com você, os caras vão já pôr tudo a perder que você falou no RH, porque o cara vai perguntar, porque ele entra todo empolgado. Nossa, que legal, tem carga de salário, aqui tem PLR e tal, puta, tô contente, né? Aí o cara vai falar assim, para, você é besta. Aí igual o Chaves, né? Extra, 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 mais um enganado, né? E aí pronto, você já perdeu aquele colaborador na entrada. Ele nem fez o mesmo, passou nem pelo processo de experiência e já está desengajado, porque aí é a cultura que está intrínseca dentro da tua corporação. Antes da comunicação, eu tenho que ter a regra definida e fazer a gestão das contingências, porque aí eu comunico com certeza e eu não tenho medo de falar a verdade. Porque eu já passei situações com plano escrito, publicado, cara, é muito volátil o mercado, perdeu o mercado, e agora? Chama a fábrica, vamos conversar, galera, aconteceu isso, era isso, foi dessa forma, tá congelado para todo mundo, tá bom?
Ah, meu, você quer que a gente mantenha e manda alguém embora para equilibrar isso ou a gente fica todo mundo junto? Não, vamos lá. E aí você vai pro embate, cara. Há quem diga que quem não mente não merece castigo, não é verdade? Mas não adianta só você falar a verdade e não fazer nada para resolver aquilo. Então, eu vejo dessa forma, tá, André? Eu vejo que isso funciona no dia a dia. Você não pode ter medo de falar a verdade. E se você perceber que aquela corporação não é para você, não está de acordo com os seus valores, vai você achar uma corporação que tenha valor com você. Vai procurar outro lugar, pô. Porque você vai se desgastar, você sabe que tem que fazer e não quer fazer, você vai entrar depois naquela zona de conforto. Você sabe que precisa, mas você vai lá falar com o cara e ele não deixa fazer. Aí você fala assim: eu falei, mas ele não quer, então tá bom. E aí você fica ali apertando o botão, sendo operação, não pensa na estratégia. Aí vem alguém de fora, entra um consultor da tua empresa, você espelha o cara, sei lá. Tem alguns cenários, cara. Eu sempre faço isso, né? Quando eu tenho alguma coisa para falar para alguém que tem que ser dita, eu vou antes, me preparo, cara, nome do pai, eu vou falar o que tem que falar e tem que ser feito dessa forma, porque é o correto. Quando você mostra o correto, com essa estratégia de ter o número na tua mão, eu garanto para você, cara, é improvável que você não tenha sucesso na tua empreitada. Pode ser que não aconteça na velocidade, no tempo e da forma que você quer, porque você vai fazer ajustes para encaixar dentro da expectativa da diretoria. Mas aquilo vai acontecer, tenho certeza. Há uma chance muito boa de que aquilo aconteça, né? E aí Sem dúvida. O Cláudio comenta aqui a questão do engajamento do funcionário, né? Passa a dar voz a ele pelo seu empoderamento. E eu vou além, né? Eu diria que a carreira hoje é uma responsabilidade do indivíduo, né? A gente sai daquela ideia que a gente já chegou a comentar sobre a empresa ser a responsável pela carreira do indivíduo e o cara tem que cuidar da carreira, né? Aproveitando muitas vezes as oportunidades que a empresa possa, nos seus diversos implementação de sistema, enfim, trazer essas oportunidades, né? Você tem uma mudança de foco, né? Que é geracional também, né? O baby boomer lá, para não falar muitas das outras, mas aquelas mais antigas, aquelas gerações mais antigas, estão acostumadas a 30 anos de empresa, a ter um processo na empresa de construção de vida. Hoje não, hoje um perfil muito mais o cara olhando, mesmo que com visão correta, com a visão certa, com uma visão não dos R$ 100, né, que eu acho que isso aí é absolutamente uma visão reducionista, uma visão limitada, mas uma visão ampla, o cara é responsável pelas suas mudanças, né? O que você pensa sobre isso? Eu penso que tem um trabalho para o RH muito forte, porque além de todas essas gerações que a gente já sabe, André, tem a geração mimimi. E essa geração ela não tem idade. Essa geração ela não tem um range, né, uma faixa etária, né? Ela está permeada dentro do todo. Então você precisa fazer essa comunicação e mostrar para o teu colaborador, para o teu corpo de funcionários, que a responsabilidade é dele em galgar o aumento dele. Enquanto você não fizer isso com clareza, ele vai sempre transferir a responsabilidade para a empresa. E aí ele vai falar que a empresa é isso, que a empresa é aquilo, que ele trabalha. Cara, eu já tive pedido de aumento de um cara, de um não, né? Isso aí aconteceu mais de umas vezes, né? Ah, por que você quer aumento, então? Me fala. Ah, porque eu chego no horário e vou embora no horário. Olha, cara, Você vem, então você vem e logo merece um que aumento, legal. só porque Mas você por... vem. Não, aí olha como é que é louco essa questão do preparo das pessoas lá dentro, né? Aí ele justificou para mim assim, não, sabe por quê? Porque o camaradinha do meu setor, ele falta, ele traz atestado, ele vira e mexe, dá um tumé, e ele teve um aumento. Eu falei, mas como que ele teve um aumento? Aí eu fui olhar, porque quando você tem um plano de carreira mapeado, né, você já tem a regra que você pode ter algumas faixas aí aos meses, né? O líder dele deu um aumento para ele porque ele é padrinho do cara. Percebe? Aí você tem que dar um aumento pro cara porque ele vai trabalhar, porque o cara que falta e traz atestado teve aumento, você perde a credibilidade, cara. Aí como é que o cara engaja? A preparação de um gestor aí é fundamental, né? Até Pois para é, tá tudo conectado. o gestor se comunicar quando houver esse conflito de interesse, né? Quando houver esse tipo de situação, ele se manifestar como não
não avaliador, não adequado para ser o avaliador do indivíduo. Mas essa questão ela é central. Ô Rodolfo, puta merda, que papo legal, né, cara? A gente está vendo um monte de assunto. Eu vivi também vários, tudo que você está comentando aí, a gente já, acho que todo mundo que está nessa live já deve ter vivido alguma situação, então, muito interessante. E que pena que o nosso tempo já está quase chegando ao fim aí, Caraca. né? Eu acho que esse tema é muito importante e a gente sempre comenta que estudar muda tudo, né? Então, eu acho muito importante estudar, buscar um estudo em cima, a empresa buscar estudo para os seus colaboradores, principalmente para a área de RH, né? Então, eu vim aqui também mostrar para o pessoal que a HomeGis tem um curso de administração da remuneração, é um curso ministrado até pelo professor aí, André Romano, né? Pelo Romano. Esse curso tem 16 horas de conteúdo, e vai falar sobre conceitos gerais de remuneração, atribuição de distribuição de cargos, avaliação e classificação de cargos, pesquisas salariais. Então, é um tema bem interessante para quem quiser se aprofundar aí um pouco, né? E se estudar um pouco e mudar um pouco de Perfeito. vida, aumentar o seu plano de carreira, enfim. É É bem perfeito isso, Jadilson. interessante. E eu vou complementar isso para corroborar. Por quê, pessoal? Tudo que a gente está falando aqui, vocês percebem a profundidade da entrega? Isso é estratégia. Então, antes de eu falar da estratégia, eu tenho que saber o by the book, né? Como fazer esse planejamento, como escrever, qual a legislação, o que acontece. Então, você ter uma formação estruturada é fundamental, né? Então, parabéns pela HomeGis, pelo conteúdo programático do curso e pela entrega também, que é legal. Eu já andei dando uma sapiada ali, vale a pena demais. Porque sabe o que acontece, cara? Você vai no churrasco, né? E aí tem aquela baita carne ali, enfim, não vamos dar nome para carne, mas tem aquela carne linda, suculenta, no ponto que você gosta. Para quem é vegano, imagina aí alguma coisa, né? Que você gosta de comer também. Beleza, você comeu, se deliciou com aquela carne maravilhosa. E aí você vai comer o arroz e feijão e o arroz está salgado. Você vai embora desse churrasco, desse jantar, desse evento aí, lembrando do quê? Daquela carne maravilhosa ou daquele arroz que estava salgado, que você vai ter que tomar água toda hora, porque aquele bendito arroz estava salgado. Cara, você vai ficar com gosto ruim na boca. Então, fazer o básico é fundamental. A discussão que a gente está tendo aqui é um papo que, nem já passou 1 hora, caramba, praticamente, e parece que a gente está falando há 5 minutos, né? Tamanha a energia e tamanha a importância do tema no mundo corporativo. Você não pode negligenciar a base. A nossa legislação, ela deixa claro o que a gente tem que fazer, mas aquilo é parâmetros mínimos. O resto, cara, é você realmente implementar e aprender com os seus erros e mudar, fazer o download do aprendizado, né? Peraí, isso não deu certo, o que eu aprendi? Faz de novo. Melhorou, mas isso ainda não está dando certo. O que eu posso fazer para que isso aconteça? Não é do dia para a noite que você vai virar uma cultura dessa em realidade. Tem muito esforço, tem muita estratégia, tem muita entrega, tem muito suor. Às vezes vai ter muita lágrima, porque você vai chorar de nervoso e os caras não vai, mas está indo, o movimento está acontecendo, né? Então, se você tem movimento, você tem energia, você tem transformação. Não ache que você ficando parado, sem estudar, sem ouvir quem já passou pelo caminho, vai acontecer, não vai. Se você só achar que vai ser por osmose, cara, osmose é só lá na natureza. Nós temos que ralar para fazer a coisa acontecer. Faz sentido, galera? Com certeza, Rodolfo. Rodolfo, excelente esses 55 minutos aqui de conversa. Eu queria te agradecer muito. A gente vai responder o pessoal. Vamos trazer em outro momento, se porventura a gente tiver um espaço para isso aí, vamos trazer, sem dúvida. Vai ser um prazer continuar, falar de remuneração estratégica, talvez numa outra perspectiva, mas acho que a gente tem muito para esgotar ainda, para explorar desse tema, né? Então, eu te agradeço demais, né? Foi um prazer estar com você de novo. Espero estarmos outras vezes aí para poder aproveitar o teu conhecimento e também a tua energia, essa competência toda que você abrilhanta aqui o nosso site, a nossa live, né? Legal. Muito legal. Só para finalizar também, Rodolfo, eu queria avisar o pessoal que está na live para compartilhar e avisar os outros que a gente está gravando a live.
Então, quem gostou do conteúdo, passa para os amigos depois, ela vai estar no nosso canal, na Home Giz, né? E aí vocês podem entrar ali e compartilhar com os amigos, para que... E a gente também tem uma ideia de criar pedaços dessa live, porque como foi muito rico, tem vários assuntos para discutir, então acho muito interessante, que foram discutidos, né? Então a gente vai distribuir isso no canal e para vocês compartilhar com os amigos aí. Muito obrigado, Rodolfo. Perfeito, perfeito, perfeito. Antes de eu encerrar, e eu empolgo pra caramba, agora vocês pegaram o rabo, para gente sintetizar, né? Para você falar de cargos e salários, gestão, de tudo mais aí de forma estratégica, converse, olhe na tua empresa, se aprofunde, olhe, conheça o teu mercado, conheça o teu negócio, entenda as variáveis e desenhe teu plano, faça conta, vai para a prancheta realmente, escreve. Ah, não sei, nunca fiz, cara. Começa, passo 1, qual que é a situação atual? Depois você vai colocar a situação que você quer. Amadureça esse plano, valide o plano com a sua diretoria, escreva a estratégia de comunicação dos seus colaboradores, tenha um relacionamento franco com a tua equipe, comece a colocar comunicado, comece a fazer a tua missão, visão e valor valer na prática. Ah, não tem missão, visão e valor, escreva uma. Então comece pelo começo. E aí eu tenho certeza que você vai ter uma vida tranquila enquanto gestão de pessoas, enquanto RH, enquanto empresário também, porque as pessoas vão se engajar. Começa por aí, tá? Começa pelo começo. Não é um bicho de 7 cabeças, mas não é fácil. Mas é possível de você fazer e ter essa transformação. Uma dica, né? Começa fazendo o curso da Home Giz, começa vendo o conteúdo, começa pelo começo. Eu me coloco à disposição depois. Isso é uma entrega que a gente faz, a gente vai nas empresas, a gente implementa, a gente olha pessoas, processos, tecnologia, para focar e transformar a cultura para uma cultura de resultados, por resultados. Beleza? Obrigado pelo convite. Espero aí ter atendido o ROI, né, a expectativa de vocês com o tema, com o conteúdo. E a ideia é falar o que tem que ser dito, né? É isso que acontece. O campo de batalha é esse. Joia, Rodolfo, muito obrigado. Jadilson, muito obrigado. Dinho, valeu pela mediação aí e uma boa noite para todos vocês. Tchau, obrigado. Valeu, pessoal. Vamos junto. Valeu, Tchau, gente. tchau. Abraço.